Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar novamente aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre 7 segredos. Mas o que seriam esses 7 segredos? 7 segredos de um exemplo de uma pessoa que os usou para ser usado por Deus, para poder ser usado por Deus. Nós vamos falar sobre a história de Dwight L. Moody e foi escrito essa biografia, entre aspas, por R.A. Torrey. Nós temos a companhia aqui de umas crianças, tá? Vocês vão ouvir alguns barulhos. Quem foi Moody? M-O-O-D-Y. Quem foi Moody? Dwight L. Moody nasceu em 5 de fevereiro de 1837. Nasceu na aldeia de Northfield, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E faleceu em 22 de dezembro de 1899, com 62 anos de idade. Moody foi nada mais nada menos do que o maior evangelista que teve maior projeção no século XIX, então nos anos 1800. Disse que ele pregou para mais de 100 milhões de pessoas e salvou um número incontável de pessoas. Seu ministério abrangia 2 continentes, a América e a Europa. Mas os críticos o consideravam um pregador medíocre. Seu poder era um enigma. Entretanto, ele mesmo afirmava que o seu poder vinha de Deus. Salmo 62:11 confirma isso. Diz lá: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Ele não tinha, entre aspas, qualificações consideradas apropriadas para ser usado por Deus. Isso, mais uma vez, os críticos falando mal. Ele era de uma família relativamente pobre, o pai morreu de alcoolismo quando ele tinha apenas 4 anos. Foi morar com os tios e começou a trabalhar cedo. Não era pequeno não, ele pesava 127 quilos. Era desajeitado, era iletrado e falava errado. Como isso? Apesar disso tudo, ele produziu muitos artigos, distribuiu milhões desses artigos, resultando mais tarde na Moody Press, que ainda hoje é uma das maiores publicadoras de obras cristãs do mundo. Promoveu trabalhos sociais, estabeleceu o Instituto Bíblico Moody, que prepara missionários e líderes cristãos. Agora, como é que Deus pode usar pessoas assim consideradas fracas, como nós, pessoas fracas? A gente quer deixar aqui uma mensagem de exortação para os que desejam conhecer mais a Deus, que desejam ser usados por Ele, sendo luz para os nossos tempos, que são tempos obscuros, e de uma espiritualidade um tanto quanto superficial. Então, por que Deus usou tão extraordinariamente Moody? Isso é um desafio de fé, é um desafio de consagração. R.A. Torrey, que foi colaborador, amigo íntimo e sucessor de Moody no Instituto Bíblico Moody, responde essa questão numa mensagem que a gente vai passar para vocês agora, escrita em 1923, 23 anos após a morte de Moody. Torrey destaca 7 pontos importantes na vida de Moody, que são princípios espirituais, que nós vamos abordar agora. Primeiro nós vamos falar os versículos de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29 e versículo 31, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então você vê que o Senhor, ele faz questão de escolher as pessoas loucas, fracas, ao invés dos sábios, dos bem preparados, tá? Isso tudo para que ninguém se glorie em si mesmo, e sim se glorie no Senhor, porque a glória é do Senhor. O primeiro segredo, então, qual seria? Seja inteiramente submisso. Submissão total à vontade de Deus. Tudo que ele era e tudo que ele tinha pertenciam inteiramente a Deus. Ele não era perfeito, claro, como cada um de nós, tinha os seus defeitos, tinha algumas fraquezas, mas ele era um homem que pertencia somente a Deus. Então, se desejamos ser úteis para Deus, precisamos entregar tudo o que temos e o que somos para Deus.
Então, Deus pode nos usar como bem quiser, nos mandar aonde Ele quiser para fazer de nós segundo a sua boa vontade. Da nossa parte, faremos tudo o que Ele nos mandar. Então, se queremos ser usados por Deus, temos que nos submeter, ser submissos a Ele sem reservas. O segundo segredo, seja intenso na oração. Moody era uma pessoa de oração, um homem de oração. Apesar de ser um maravilhoso pregador, ele era maior como intercessor nas orações do que como pregador, por incrível que pareça. Ele sabia e cria em vencer todas as dificuldades. Não havia nada demasiadamente difícil para Deus fazer. E não há mesmo. Deus pode fazer todas as coisas, das fáceis até as impossíveis. E a oração pode conseguir tudo que Deus possa realizar. Sua oração era simples, confiante, definida, direta e poderosa. Aí uma receita de oração, né? Simples, confiante, definida, direta e poderosa. Moody confiava em um Deus que responde à oração. Enfrentava todas as dificuldades com oração. Tudo que ele fazia, tudo que ele empreendia, era sustentado e apoiado pela oração. E em tudo dependia de Deus. Terceiro segredo, seja um estudante profundo e prático das Escrituras, da palavra. Moody estudava profundamente a Bíblia e praticava a palavra. Mais importante do que estudar a Bíblia também é praticar a palavra. Então, todos os dias, ele levantava muito cedo pela manhã para meditar na palavra. Ele dizia que para estudar a palavra, ele precisava se levantar antes do que as outras pessoas, para não haver burburinho, né? Barulho, interferências. O estudo diário, íntimo e constante da Bíblia são condições para receber poder de Deus. Então, se você quer receber poder de Deus, estude a Bíblia diariamente de uma maneira íntima e constante. Moody atraía multidões, em grande parte, pelo seu conhecimento bíblico, prático da palavra. Então, se desejam ajudar outros na palavra, estudem, preguem e ensinem. O quarto segredo, seja humilde. Moody era humilde. Alguém disse, a fé ganha mais. O amor faz mais, porém a humildade guarda mais. Ele possuía a humildade que guarda tudo que ganha. Ele não fingia humildade, mas rebaixava-se a si mesmo e superestimava os outros, como diz a palavra, né? Ter o outro como superior a você mesmo. Ele sentava-se atrás nas convenções, fazia o possível para não ficar em evidência. Quantos homens são usados por Deus e começam a se julgar grande coisa, né? Acham que podem, né? Que têm condições de fazer mais, começam a ficar cheios de si, pensam que são muito importantes, né? De tal forma que o Senhor não tem outra condição a não ser deixá-los de lado. Tá? Não são mais usados por Deus por causa dessa vanglória, né? dessa parte que eleva o ego. Eles se julgam melhores do que eram. Moody não se exaltava. Ele se prostrava perante Deus e pedia que o Senhor o livrasse de toda autossuficiência. E Deus o fez. Ele nunca caía nas armadilhas de Satanás. O inimigo, ele quer inflar o seu ego, quer levar você lá para cima, para que você fique bastante cheio de si mesmo, né? Se você escutar o que o inimigo diz, isso vai te arruinar. O quinto segredo, seja livre do dinheiro. Moody não tinha atração, amor pelo dinheiro. Ele gostava de receber dinheiro para a obra de Deus que ele praticava, mas recusou-se a acumular dinheiro para si mesmo. 1 Timóteo 6,10 nos fala porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor do dinheiro, não é o dinheiro em si, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, aí está uma questão onde muitos líderes naufragam, né? O amor ao dinheiro, por parte de alguns, tem feito mais para desacreditar a obra de evangelização, a obra de Deus, do Senhor, do que qualquer outro fator. O amor ao dinheiro. Então, não é o dinheiro mesmo o problema, mas o amor, o apego ao dinheiro que leva a pessoa à ruína e a sua obra à ruína. O sexto segredo, qual seria?
cultive ardente paixão pela salvação dos homens. Moody era apaixonado na salvação das almas. Pouco tempo depois da sua conversão, ele resolveu não deixar passar um dia sequer sem falar com pelo menos uma pessoa a respeito da salvação. Dizia que é o melhor ter zelo sem entendimento do que entendimento sem zelo. Ter zelo sem entendimento do que entendimento sem zelo. Não adianta saber muito e não praticar. Há certos homens e mulheres que conhecem muito as verdades bíblicas, chegando a criticar, sugerir como as pessoas devem fazer, porém não possuem o zelo adequado para ajudar as pessoas e levá-las a Cristo. Moody era um homem em chamas para Deus, tinha um coração ardente. Dia e noite ele falava com todos que encontrava a respeito da salvação. Seu amor pelas pessoas não conhecia limites de classe e não fazia distinções. Então, além de salvar as pessoas, também é importante você discipular, fazer discípulos, né? Como a palavra diz em Mateus, ide e fazei discípulos, ou seja, imitadores de Jesus Cristo. Pessoas que dão continuidade à obra do Senhor, salvar e fazer discípulos. O último segredo, qual seria? Cultive uma vida revestida do poder do alto, do poder do Espírito Santo. Moody era definitivamente dotado do poder divino, recebeu o batismo do Espírito Santo. Quando moço, trabalhava na força da carne, na força de si mesmo, com seu próprio esforço, mas ele foi amadurecendo. Muitos oraram para que ele recebesse o poder de Deus. Então, o poder do Espírito Santo veio sobre ele e encheu a sua alma. Não se deve preocupar com minúcias, com coisinhas, pois o que mais precisamos é a ação do poder do Espírito Santo em nós, transformando-nos. Todos nós precisamos da ação diária do Espírito Santo. Ele nos transforma e nos concede poder para servirmos ao Senhor, mas isso depende de cada um de nós. Se você não permitir a ação do Espírito Santo que está dentro de nós, na nossa vida, transformando a nossa alma dia a dia, nós não vamos amadurecer, vamos continuar como crianças espirituais. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, da nossa permissão para que ele trabalhe em nós todas as partes que precisam ser trabalhadas. Portanto, devemos perseguir uma vida adequada para Deus. Com o quê? Vamos fazer aqui um resumo. Submissão a Deus, oração, ler e praticar a palavra, humildade, não se apegar ao dinheiro, ter zelo para levar as pessoas à salvação e buscar o poder do Espírito Santo que está em nós. Mateus 24, 45, 46 nos diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, feliz, aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Alimentando as pessoas, alimentando os seus conservos. O Senhor se agrada disso, né? De dar continuidade à obra do Senhor aqui na terra, alimentando e fazendo crescer os conservos. Então, que sejamos esses servos fiéis e prudentes, que sustentam os conservos com a palavra no devido tempo, dando a palavra de uma maneira adequada, na dose adequada, sendo sal, mas sem excessos, né? Porque o excesso de sal mata, mas o sal na quantidade correta corrige, faz com que a pessoa progrida na fé, faz com que a pessoa amadureça. O Senhor, se fizermos isso, o Senhor vai nos recompensar na sua volta. Bom, a mensagem hoje ela é curta, mas muito importante para a nossa ação diária, que nós devemos fazer diariamente para crescermos e amadurecermos e para sermos úteis para o Senhor. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no meu canal, aqui embaixo está escrito inscrever-se. Por favor, inscreva-se que você vai ter acesso a todos os vídeos que já existem e os próximos que virão. Não deixando também de falar que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, tem um canal no YouTube e no Facebook, e que nós estamos estudando Apocalipse de uma maneira contínua, de uma maneira sequencial. Eu desejo que realmente o Senhor, por misericórdia, possa abrandar essa pandemia, possa providenciar vacinação para todos num tempo mais rapidamente possível,
Que o Senhor possa cuidar das pessoas que estão internadas, sejam nas enfermarias, sejam nas UTIs. Que o Senhor possa restaurar a saúde dessas pessoas, segundo a sua vontade. Que o Senhor possa confortar os familiares dessas pessoas. Que o Senhor possa realmente nos ajudar e ter misericórdia de nós como povo, como igreja. Que vocês todos tenham uma excelente semana, que o Senhor abençoe a cada um de nós, aos nossos familiares. Amém.